Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O noticiário começa a cair, já que caminhamos célere em direção a 2025. Mas ainda há muitas coisas interessantes. Uma coisa triste, que é a morte de um grande artista nacional, sai de ser um gigante do teatro e da TV, Neila Torraca. Os jornais não tiveram a oportunidade de noticiar o falecimento de Neila Torraca. Ele morreu ontem por volta das 6h20 da manhã, então os jornais trazem uma cobertura completa a respeito dele hoje. Está aqui o Estadão, sai de ser um gigante do teatro e da TV. O ator e diretor Neila Torraca morreu aos 80 anos. Em 6 décadas de carreira, ele deixou na memória do público trabalhos inesquecíveis, como O Mistério de Irma Vap. Eu assisti a peça, realmente era muito boa e muito divertida. Enfim, ele e um outro ator faziam todos e vários papéis da peça, se trocavam rapidamente e era só risada na plateia. Barroso manda a PM de São Paulo usar câmera em ações e após ataques a policiais. Você vê que é preciso insistir e é preciso vigiar, porque no fundo, as polícias militares, os policiais não querem usar câmeras. Não querem usar câmeras para poder agir, coagir ou errar sem testemunho das câmeras. As câmeras protegem tanto o alvo das polícias, como também defendem as versões que são apresentadas, se corretas, pelos policiais. Portanto, é um instrumento consagrado de segurança pública. Não é contra a polícia, é pela verdade dos fatos. Então está aqui a notícia do ministro Barroso mandando a PM de São Paulo usar câmera. Critérios foram definidos pelo STF depois de diversos episódios de violência policial. Após o governo de São Paulo pedir detalhamento de critérios de uso de câmeras corporais por PMs, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que policiais usam equipamento obrigatoriamente em 3 situações: operações de grande envergadura, incursões em comunidades vulneráveis para restaurar a ordem pública e operações para responder a ataques a PMs. A ideia, porém, é que a utilização dos aparelhos seja ampliada, especialmente nas circunstâncias definidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Barroso definiu critérios após uma série de episódios de violência policial em São Paulo. Hoje os jornais trazem a notícia, tivemos mais um episódio, havia um entrevero em Osasco, na Grande São Paulo, e aí, no fim das contas, um PM acabou dando um tiro contra um rapaz que filmava a ação da PM. Havia um protesto de moradores, eu não sei, os jornais não trazem as razões desse protesto. Foi lá uma viatura da PM e o policial, não se sabe por quê, atirou contra esse rapaz que estava tentando
gravar, né, tentando filmar o episódio. Então, mais um problema grave que envolve a violência policial. Isso não quer dizer que muitos policiais morreram de maneira heróica defendendo, nestes tempos bicudos, a população. Isso está inserido num conceito de crescimento da violência, que é um fenômeno, dizem, mundial, um fenômeno mundial que tem reflexos aqui no Brasil e precisa ser combatido de qualquer maneira. O cidadão brasileiro, todos nós, temos direito de sair de casa com a certeza de que nós e nossos filhos, amigos, etc., estarão de volta. Saem para trabalhar e voltam íntegros. Esse é o objetivo, que nós não tenhamos nossas casas invadidas, etc., etc. É um combate ao crime permanente e tem um problema que tem que ser resolvido agora, que é essa presença do crime na vida de todos nós. Um medo que isso infunde ante a passividade das autoridades. Mexer nisso é um problema gravíssimo, exige uma preparação praticamente por uma guerra e nenhum governo quer assumir essa responsabilidade e fica em ações apenas tópicas, epidérmicas, só por cima e tal, pensando que está enganando todo mundo, mas os fatos como mortes, ferimentos, assaltos, né, tudo isso continua acontecendo e cada vez com maior frequência. Eu não sei aonde nós vamos, mas isso precisa ser controlado. Já não estou pedindo o fim, estou pedindo um controle mínimo que não existe. O que existe é uma polícia, das quais o Datafolha mostrou ontem, das quais a população tem mais medo do que confiança. É o fim da picada. É o fim da picada. A Folha de São Paulo. Crise do clima faz governo repartir prejuízo eventual em concessão de rodovias. Enchentes, rios, chuvas, queda de barreiras, etc., tem desequilibrado o orçamento das empresas concessionárias de rodovias, etc., e a notícia é de que o governo resolveu incluir algo mais em termos de pagamento quando há um desses fenômenos, se abate sobre uma estrada privatizada, né, trazendo um prejuízo imprevisível para as empresas que atuam na privatização. E aí a privatização acaba não interessando, a notícia é isso. Quer dizer, o governo resolveu olhar para essa questão, como há outras questões graves sobre o clima que precisam ser lembradas para o governo, que a situação do clima está mudando e é necessário que se tomem medidas preventivas. Essa é uma medida boa, uma medida contratual, mas medidas que protejam a população de intempéries, etc. O que está acontecendo. Essa noite choveu em São Paulo, tivemos algumas inundações, choveu muito em São Paulo, como chove em grande parte do Brasil. Chove em grande parte do Brasil, o clima mudou e essa mudança veio para ficar. As autoridades precisam começar a trabalhar, né, autoridades municipais, estaduais, federais, baseadas nessa nova mudança. Parece que eles não acordaram, parece que eles acham que tudo vai voltar como era antes no quartel de Abrantes e o pessoal que estuda clima diz que não vai
voltar. A situação mudou antes do que se imaginava, antes do que se esperava, e agora nós temos que conviver com isso, com novas fórmulas de obras de contenção, prevenção, aviso às pessoas, etc, etc. Tem algumas providências, como aviso via iPhone, via telefone celular e tudo isso. Estão tomando algumas providências, na minha opinião, muito tímidas, mas já é um consolo saber que tem autoridades que tomaram conhecimento do que está acontecendo. Editorial da Folha de São Paulo: elevar a maior carga tributária da América Latina não é solução. Temos a maior carga tributária da América Latina aqui no Brasil. Você trabalha, eu vou repetir isso, você trabalha mais de 5 meses só para pagar impostos federais, estaduais e municipais. 5 salários seus são absorvidos pelos impostos. Isso é gravíssimo, né? Tira de você a possibilidade de comprar os objetos, o patrimônio que você quer comprar, você tem todo o direito, que trabalha e trabalhou para isso, tira esse direito e esse dinheiro vai para os cofres públicos e vai para a emenda, vai para essas coisas. Quando ele está na economia, ele gera satisfação de quem compra e movimenta toda a economia, dando empregos, etc, 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 e mais movimento. É mais importante que esse dinheiro fique na mão da população, na mão das empresas, do que na mão perdulária do governo brasileiro. Aí está assim: comparação internacional mostra que a arrecadação de impostos no Brasil é excessiva para um país de renda média e precisa se tornar mais justa e progressiva. Ajuste das contas públicas deve conter as despesas. Aí tem um excertozinho, né? um trechinho que a Folha destacou, um destaquezinho desse editorial. A carga brasileira se deve a um patamar também elevado de despesas públicas, sobretudo as sociais. As políticas brasileiras, no entanto, são menos eficientes do que as de países desenvolvidos. Será que nós estamos caminhando para uma reforma tributária que vai aumentar os impostos? Aí não dá para aguentar. E toda a promessa, tudo que se disse, tudo que se falou, tudo que se prometeu é que a gente estaria caminhando por uma reforma tributária moderna, e é verdade, nosso sistema tributário que ainda está em vigor é um manicômio, mas os números que vão rechear essa reforma tributária não pode ser desse tamanho. Tem um limite que você pode impor à população de impostos. E o pior é o seguinte: você não vê os seus impostos frutificarem dentro do governo. Aí tem um artigo aqui cobrando do Lula sobre as mulheres. É Isabela Patriota, doutora em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo e diretora de Relações Internacionais da Lula Brasil. Aí ela diz assim: como um ex tentando se redimir, Lula prometeu mundos e fundos às mulheres brasileiras em 2022. E aí ela faz um artigo interessante mostrando que o Lula não cumpriu nem está cumprindo os compromissos assumidos com as mulheres. Nomeou mulher, podia ter nomeado num conselho, uma mulher num tribunal, etc, etc, mas não deu preferência para as mulheres,
mesmo com os nomes disponíveis. Aí, os artigos, eu estou dando uma girada. Tarcísio mais que dobre em ano eleitoral o valor de emendas voluntárias e privilegia aliados. Até tu, ó Tarcísio. O Tarcísio também está aí. Não é obrigado, porque isso está sendo institucionalizado. Dizem que o Brasil é o único país onde tem essas emendas parlamentares que são uma excrescência, um horror. E a gente vê que nem o governo de São Paulo escapa disso. Distribuição vista também como moeda de troca em votações, supera 2 bilhões. O governo nega elo com a eleição e diz que prioriza diálogo. Ha, ha, ha. Acredite quem quiser. Lula ainda busca discurso para amolecer resistência evangélica. Não consegue. Não consegue. Marcou mesmo, viu? Ele faz um gesto aqui, um gesto ali. Gestos não funcionam ante fatos anteriores que colaram mesmo no coração dos evangélicos. Aí vai ser difícil. Tem evangélico lulista, tem, evidentemente tem, mas se você olhar sob o aspecto eleitoral, a massa evangélica realmente tem problemas com o Lula e eu acho que vai ter durante muito tempo, mesmo se ele se converter. Lembra, o Bolsonaro era batizado uma vez por semana em cada religião, mas o Lula não. E o Lula tem ligações com a Igreja Católica que na verdade, de quem os evangélicos mantêm prudente distância. Aí tem a história do Lira, que movimentou a política ontem. O Lula conversou com ele estava lá de folga em Alagoas, veio para Brasília, convocou os líderes em pleno recesso parlamentar. Era alguma coisa muito grave. E o que está acontecendo é esse impasse das emendas. As emendas que o Supremo Tribunal Federal, através do Flávio Dino, segurou com muita razão, e os congressistas já tinham comprometido, era 4 bilhões e 200 mil reais, era um troquinho perante o total das emendas, mas está causando uma crise, estão ameaçando votar contra tudo que é do governo. Então o Lula farejou, não sei se ele chamou quem, o Lira conversou com ele, teve um movimento ontem em torno disso. O Lira diz que vai preparar. Lira articula a reação ao STF e se reúne com Lula. O presidente da Câmara afirma que vai recorrer de medida de Flávio Dino, que bloqueou emendas parlamentares. Eu vou quem sou eu para dar conselho para o doutor Lira, mas eu vou tentar. Doutor Lira, é muito simples. O senhor pega as emendas, identifica esses autores, o contribuinte tem que saber quem mexeu com o seu dinheiro. Depois o senhor identifica para onde elas foram para algum lugar, para que cidade elas foram, o autor, para onde elas foram, qual o total, o que se fez com esse dinheiro, com esse dinheiro, uma prestaçãozinha de contas, como deve acontecer no serviço público, e pronto. Tenho certeza que ante esse esclarecimento, ante essa iluminação do que ocorre, nada em segredo, né? Dinheiro público gasto em segredo, o ministro Flávio Dino vai recuar e vai liberar essa grana, que eu acho basicamente desinteressante para a democracia brasileira e imoral. Isso tinha que acabar. Não tem que ter emenda. Deputado não tem que ter emenda. Até porque, primeiro, pulveriza o dinheiro em coisas pequenininhas.
Você perde a chance de fazer coisas maiores para a região inteira. Segundo, privilegia quem já é parlamentar, porque quem quer acessar ao parlamento, ganhar uma eleição, não concorre com quem oferece tantas benesses à população. E tem também a questão da corrupção que vai toda hora aparecer nessas emendas. Não digo que todas e todos sejam corruptos, mas que dá a chance para a corrupção dar, e coloca uma pulga atrás da orelha quando não se quer mostrar da onde veio e para onde foi o dinheiro. Essa prestação de contas clara, aberta, eficiente é necessária, inclusive as do passado. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Governo reparte riscos em contratos, isso nós já demos, aqueles contratos de rodovias. Carros eletrificados devem superar os de combustão na China em 2025. Bota a Enel lá para ver se os carros vão andar. Aliás, faltou luz aí nessas chuvas agora em São Paulo. O pessoal nem noticiou, está virando rotina. Enel, a mãe da escuridão. Quer ver? Decisão de Dino torna mais delicada a aprovação do orçamento, diz relator. Esse delicada é chantagem. Os deputados fazem chantagem, ou dá ou desce, não sai a grana, não tem votação a favor. Olha aí, uma boa notícia para o pessoal dos bares e restaurantes. Tarcísio recua e limita a alta de ICMS para bar e restaurante em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, recuou da proposta de triplicar o ICMS para bares e restaurantes após pressão de empresários e entidades do setor de alimentação. A decisão, anunciada após reunião com representantes das entidades, mobilizada pela Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, limita o aumento da alíquota para 4%, alinhando-se à média praticada em outros estados. Isso ia cair na cabeça de quem frequenta bar e restaurante. Você acha que os empresários iam absorver esse prejuízo? O que ia acontecer é que você vai ver os preços que já estão caros, muito mais caros, não vai frequentar, tem toda uma cadeia positiva, tem mais emprego, tem emprego para garçom, cozinheiro, o moço lá que serve o balcão, a moça que serve o balcão do bar. Então cai o movimento e essa grana vai para o governo. Eu não sei o que vai fazer com isso. Vai pagar a emenda. Olha, aquele avião da Embraer que caiu lá no Cazaquistão, deixa eu ver se foi no Cazaquistão mesmo, que está todo mundo confundindo, eu também. No Cazaquistão, ele teria sido, ninguém desmentiu ainda, abatido por um erro da defesa russa. A defesa russa meteu um míssil e derrubou o avião. Essa é a suspeita que está pairando no ar. A suspeita de que a queda teria sido provocada por um míssil russo atirado por engano. Manmohan Singh, premier da Índia, que abriu o mercado do país ao exterior, morre aos 92 anos. Primeiro-ministro de 2004 a 2014, economista, liderou reformas que impulsionaram o crescimento da nação, hoje mais populosa do mundo. Enquanto o Tarcísio recua nos impostos, Nunes aumenta a tarifa de ônibus para R$ 5,00 depois de recorde de subsídios. Prefeitura diz que novo valor, válido a partir de 6 de janeiro,
corresponde ao menor entre as opções dadas por técnicos. Recargas de bilhetes sem reajuste vão até o dia 5. Tarifa da CPTM e do metrô sobe para 5,20. Parabéns, parabéns. Antes da eleição ninguém dizia isso, ia subir. Bancada da bala quer derrubar aquele decreto do Lula, decreto chove no meu olhado, dizendo que como é que policial deve se comportar, não atirar pelas costas, etc, etc, e que tem gente que diz que não, mas é uma interferência na área estadual, indevida e inconstitucional interferência. Olha um levantamento da ação da Força Nacional no Rio de Janeiro. Força Nacional realmente brilhou esse ano no Rio de Janeiro. Quer ver? Apreenderam 10 mil maços de cigarros e uma arma de fogo. É piada. Além disso, houve 12 prisões pedida pelo governador Cláudio Castro no ano passado. Deve ser pedidas, aqui está pedida. A atuação federal no Estado tem poucas ações. Parabéns à Força Nacional. Maço de cigarros, uma arma, e prendeu 12 pessoas. Aplausos para a Força Nacional. Uma parte científica. Nilda atravessa 2024 sob crises da saúde, críticas de Lula e pressão do Centrão. Tem todo um... Hoje é aí no Rio, vai ser no Teatro Municipal vai ser o velório do Neila Torraca até 1h pouco. Depois vai ter uma cerimônia de cremação limitada a alguns amigos e à família. Deixa eu ver o que tem aqui. Manchete do Globo é esse rolo das emendas. Após reunião com Lula, Lira diz que emendas tiveram aval do governo. Tiveram mesmo, o governo fechou os olhos. O governo Lula devia vigiar, não, fechou os olhos. Por quê? Eu estou justificando, não devia fechar. Fechou os olhos porque queria aprovar tudo que está para ser aprovado de interesse do governo. Então, fingiu que não viu, o que é grave, a meu ver, também. Mas claro que participou, não precisa o Lira vir dizer, nós já dissemos isso aqui mais de uma vez. Câmara entrega hoje ao STF defesa do trâmite para pagamento de 4,2 bi suspenso por Dino. Espero que o Dino não recue se eles não apresentarem uma prestação de contas bem direitinha que eles não querem apresentar. Se eles não querem apresentar, tem problema, tem treta. Avião que caiu, reunião no Alvorada e remessa pressiona $1. Até dia 20, 18,4 bilhões saíram do país. Mercado teme crise das emendas. Dólar subiu 0,38% para R$6,17. A mensagem de fim de ano de Lula é a Vera Magalhães. Troca otimismo por cautela. Por que Castro se esgoela contra regras para uso de força? Artigo do Bernardo Melo Franco, aqui no Globo. E Globo Política é mais ou menos a mesma coisa do que os outros jornais. Mostrei a Folha, eu vou mostrar o Estadão para a gente não ficar sem o Estadão. Barroso manda a PM usar câmera em ações após ataques. E tal, uma linda foto do Neila Torraca, que perdemos ontem. Tem um derramamento de petróleo de um navio russo perto da Finlândia. Os jornais estão dando mal, mas na área internacional
Isso é importante. O Estadão, a cegueira de Lula com o dólar, é um dos editoriais. Campos Neto deve concluir gestão que mais descumpriu as metas da inflação. E tem uma denúncia aqui: Janja mantém equipe informal de pelo menos 12 auxiliares no Planalto. Ela que não tem cargo oficial, diz que manda para burro. Nomeia, desnomeia, troca, enfim, a Janja é uma força, tem força maior que a maioria dos ministros que frequentam o Planalto. Israel ataca a capital do Iêmen, chefe da OMS estava no local, e pronto, são essas as grandes notícias desse dia que caminha, em que estamos marcando rumo para 2025. Deixa eu ver aqui quem eu perdi aqui o nosso papelzinho. Tá aqui. Obrigado. O nosso papelzinho do cafezinho é como perder um cheque de 1 bilhão aqui. É valioso. Quem tomou cafezinho conosco? Everardo Noronha, Miriam Neves, Enos Pontes, Júlio Gonçalves, Altair Antônio, Mauro Nogueira, Bruna Jimenez, Edivaldo Alves, Otávio Salles, Pedro Costa, Maria Amélia, Aldo Moura, Elaine da Silva, Wagner Alves de Morrinhos, Goiás, Francisco Rosa de Lavras, Minas, Israel Ribeiro de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Eu confesso que a minha ignorância não conheço. E Fabiano Groff de Guaíra, no Paraná. Pessoal, muito obrigado por sua audiência, por sua presença neste final de ano. Já vou agradecendo o crescimento vertiginoso da nossa audiência. Muito obrigado, crescimento vertiginoso mesmo. Adesões, bota um like aí também para aderir, viu, se você acompanha. E muito obrigado, repito, por sua atenção. Tenha um ótimo dia. Bom dia.